O que Putin está preparando, o que a Rússia está preparando nesse momento? Vamos falar sério. Vamos falar sério aqui, em cima da minha análise. A minha análise. Posso estar certo, posso estar errado, não tem problema nenhum. É o que eu falei. Quem tiver dificuldade de entender, imagine que é os Estados Unidos invadindo o México. Aí vocês vão entender, porque às vezes a mentalidade americanista leva a pessoa a um desvio, né? Desvio, não consegue enxergar direito a magnitude da Rússia, do tamanho da Rússia, a capacidade militar da Rússia com a Ucrânia. E o que está em jogo? Bem, a Rússia está fazendo um processo de desgaste com toda a Europa. Isso é claro. Essas criptomoedas, inclusive essa criptomoeda que saiu aí, essa OLX aí, da vida aí, que eu não sei a sigla, nem me interessa, tá? Isso aí pegou pesado na Ucrânia e o pessoal está descabelado, porque muito ali era o dinheiro roubado da venda das armas desviadas e dos recursos desviados. Devem estar puxando os cabelos, deve estar igual a mim agora, só que o meu veio natural, eles têm que arrancar com força. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Esquema deu. Vou fazer um desenhinho aqui. Tá? É isso aqui, gente. O que vocês têm lá é isso aqui. Você tem o rio. Tá? Você tem uma represa aqui. Você tem uma ponte aqui. Você tem aqui, que é onde estavam os russos. E tem a outra margem do rio aqui e tem essa ponte. Esse rio separa praticamente o Donbass da Ucrânia, para vocês entenderem. Essa coisa rústica aqui, eu gosto de fazer coisa rústica mesmo. Qualquer um consegue fazer. Aqui é uma região alta. Aqui é uma região de baixios. Topograficamente, essa região aqui é bem mais suscetível do que essa. Se você romper essa barragem aqui, a inundação vai pegar essa área aqui, provavelmente derrubaria essa ponte, talvez até essa, e deixaria todos os 30 mil russos e 5 mil peças de artilharia presos aqui, cercados de ucranianos. Cercado de ucranianos. O que esse pessoal fez aqui? Ou eu boto mais 100 mil pessoas aqui, ou eu boto mais 100 mil pessoas aqui, e faço uma grande confrontação com um morticínio terrível. Não, eles não estão preocupados com quantos ucranianos vão morrer, não. Estão preocupados com quantos russos vão morrer. Com um desgaste terrível de material. Né? Ou eu faço uma coisa, eu atravesso a ponte para o lado de cá, eu destruo toda a infraestrutura desse lado, acabo com a internet, acabo com a eletricidade, acabo com água, acabo com a distribuição de tudo, retiro minhas tropas para o lado de cá, pergunto aqui vou de casa em casa, como é que é? Pamonha de Piracicaba. Quem quer ir embora? Vocês vão ficar na mão dessa turma? Atravesse o rio. Depois, o que a Rússia fez? Tchan. Fez isso. Explodiu essa ponte e explodiu essa ponte. Bem, se isso aqui não é uma tática e uma técnica de guerra, e reagrupou toda a sua artilharia aqui. Toda a sua artilharia está apontada para cá. Tá? Como estou falando aqui, mostrando. Tá? Toda a sua artilharia está apontada para o outro lado. Tá? Para o lado ucraniano, além das forças aeroespaciais que vão bater. Eu só mostrei esse quadrinho para vocês verem o que está sendo aprontado. Tá? No inverno, nós temos um problema muito sério para quem não tem cobertura aérea. Quem tem cobertura aérea não tem problema. Você, quando tem um espaço aéreo dividido, mas a Ucrânia não tem esse espaço aéreo dividido. A soberania do espaço aéreo é russa. E o primeiro mapeamento que é feito, tá, é com sistema ultravioleta. É o mais barato, é o mais abrangente, é o que primeiro te dá um sinal. É o capeamento térmico, que você faz uma varredura, você passa com
pode passar com satélite, você faz o rastreamento térmico daquela região. No verão, eu cansei de usar pistola térmica trabalhando. É como a gente achava falhas em algum sistema. Você mete a pistola, que é uma câmera, né? Uma câmera, você mete a pistola. Isso eu já usava há 20 anos atrás. Você mete a pistola e você vê o desenho térmico ali. Quanto mais violeta, mais fonte de calor. É onde você via revestimento, queda, tudo bem. Isso quando você fotografa um chão, quando você rastreia o chão, você vê os pontos mais quentes. Como você vê um ponto quente hoje no meio da vegetação? Se não tiver uma emissão de calor latente, tipo um motor ligado, se tiver 10 blindados ali com os motores desligados, ali embaixo, eles vão estar com a temperatura do ambiente. Se eles não estiverem visual, o rastreio se torna praticamente impossível. Os drones que conseguem abaixar, os drones pequenos, de situação. Porém, na neve é o contrário. Na neve, você pode ter a camuflagem visual, mas a térmica você não consegue, porque você vai ter que aquecer o tanque. Ninguém vai aguentar ficar dentro de um tanque sem aquecimento. Então, a primeira coisa que você vai passar em cima na varredura, você vai ver. Não vai ter como se esconder. Outra coisa são as trilhas. É mais fácil você disfarçar as trilhas na terra, no lugar batido, do que na neve. Vai ficar a marca. As técnicas russas em cima da neve são imensas. Não porque os outros não estejam adaptados com frio, é que os outros não estão adaptados com a guerra na neve. Entendeu? O próprio Estados Unidos não está adaptado com a guerra na neve. A Europa não está. A Rússia trouxe a guerra para o seu general, o inverno. Estou tentando falar isso e mostrar isso para os outros. Eles estão preparando 300 mil homens que vão ficar prontos a saber quando que eles vão ficar prontos. 300 mil homens para botar lá. A Rússia não tem soldado para botar lá? Tem. Mas não tem prioridade, não tem interesse. Por quê? Porque ela leva 3 meses para formar esses homens. São todos reservistas, até 35 anos. Homem, até 35 anos, reservista. Homem, até 35 anos, reservista. A Ucrânia está requisitando mulher, criança, velho, qualquer um, e já está na 8ª convocação. A Rússia está fazendo a primeira, com calma. E, ao invés de ir para um embate direto, uma guerra sangrenta, que não levaria a nada, apenas um pedaço de uma cidade, ela vem para outra margem do rio, sabota aquela cidade toda, não sei como é que está em termos de mina, pode estar toda minada, os próprios ucranianos estão com medo de andar na cidade, estão andando em trilhazinha certinha, mais ou menos, detectando tudo. E, enquanto isso, a Ucrânia está minando os campos lá em cima, na Bielorrússia, com medo que a Rússia e o exército bielorrusso desçam por ali. Mas a Bielorrússia entrando na guerra, a Bielorrússia tecnicamente pertence à Federação Russa. Ela não decreta guerra à Ucrânia, ataca a Ucrânia e, diante da desacreditada e bandida Nações Unidas, ela não está fazendo, não é outro país entrando na guerra, é a própria Rússia. Então, eles podem esperar um ataque de lá, qualquer coisa. Eles estão botando milhões de minas lá, fornecidas pelo Ocidente, pelas 40 nações que sustentam isso aí. Qual é o problema? O problema é que do lado tem um pântano, tem uma região bem pantanosa. Ali não dá para botar mina. E ali vai congelar. E ali vai virar uma trilha para passarem blindados, para passarem tropas, para passarem o que quiser, se eles quiserem descer em direção a Kiev. Isso é se for aniquilação total. Outra coisa que está acontecendo é o seguinte: a Europa inventa esse factoide de que foi uma grande vitória em Kherson, quando não é nenhuma vitória de pirro, não chega nem a ser vitória de pirro, não é vitória, não é nada. É entrar num galpão abandonado, que você não sabe o que tem lá dentro, do seu inimigo. Eles fazem essa narrativa
Viva, viva a Ucrânia, viva a Ucrânia. Por outro lado, dizem que o Putin está correndo atrás de Zelensky para pedir paz, porque não aguenta mais. Mas no mundo real, o que está acontecendo? Estão todos pressionando Zelensky para sentar à mesa de negociações. Coisa que eu acho que o Putin, eu vou fazer uma live aqui, metendo pau, a hora que o Putin aceitar isso. Não tem que aceitar, a rendição é incondicional. Não tenho condições nenhuma para fazer. Dei condições de sobra nos acordos de Minsk. Não pegaram porque não quiseram, agora não tem acordo. Agora eu quero essa parte aqui e pronto. Quem se meter aqui eu vou destruir. Acabou. E se me encher o saco, eu vou varrer Kiev do mapa. Acabou. Não vai ficar ninguém lá, não vai ficar nada. Que condições para isso eu tenho de fazer. Fora que Kherson pode receber uma chuva de bombas termobáricas que vão fazer o inferno parecer uma colônia de férias de inverno. Tudo que está sendo preparado pela Rússia tem pelo menos 100 anos de tecnologia de guerra na neve, adaptada ao mundo real. O presente que o Putin está guardando para a Ucrânia lá é brabo. E outra coisa que eu quero deixar claro é a minha indignação como cidadão do planeta, sério, como cidadão do planeta, como habitante dessa farsa que se chama a humanidade ocidental, infelizmente eu pertenço a ela, da canalice que está sendo feita na Ucrânia. O nazismo, houve uma resolução para criminalizar o nazismo no mundo e 52 nações votaram contra. O Brasil, graças a Deus, votou a favor. E essas nações que votaram contra estão incluídas toda a Europa, inclusive, vergonhosamente, Portugal e Espanha. Que nojo, que vergonha de ser ibérico, que vergonha de ser latino nessa hora. Os Estados Unidos, a Austrália, o Mali, porque na época a votação foi para a França, agora não tem mais isso. O nazismo sendo criminalizado, tá, e sendo apoiado pela Europa e pelos Estados Unidos, pelo Ocidente do Norte. A Ucrânia, só que existe uma lei na Europa que proíbe a alusão a símbolos nazistas. Porém, a Ucrânia, o grupo que entrou em Kherson pela frente, eles usam uma homenagem ao 36º Batalhão de Granadeiros nazistas da Segunda Guerra Mundial. Acho que é o 36º Batalhão de Granadeiros. Para você saber quem é esse batalhão eles não eram nazistas. Eles eram a escória do nazismo. Eles eram os nazistas que respondiam por crimes de excesso no regime nazista. É o Billy Joe. Para quem não sabe, eu já contei a história do Billy Joe aqui. Então é o seguinte, é a história do Billy Joe. Esse acho que é o 36º. Eles têm 2 granadas de mão. A granada de mão da Segunda Guerra Mundial alemã é característica, porque ela tem uma haste de madeira, que é para aumentar a capacidade de arremesso, ao invés da pinha, a granada aliada, que era uma granada de mão. Eles usavam uma haste de madeira, aquela ali eram as granadas alemãs. Tá? Ela tinha a vantagem de conseguir arremessar mais longe. A desvantagem, ela podia bater em alguma coisa, porque tinha maior área e desviar. Mas era uma filosofia que eles tinham. Tem 2 granadas dessas atravessadas. Esse é o 36º Batalhão e todos os membros entraram com essas divisas dentro. Ou seja, nazismo puro. Tem que ser eliminados, desnazificados, arrasados, torrados. Não podemos permitir mais isso. E o pior de tudo, num governo governado por um judeu sionista. Turma com barulho desses. Eu não tenho medo de errar nenhuma das minhas previsões em relação ao que vai acontecer em Kherson. O que vai acontecer em Kherson vai ser outro massacre de ucranianos que já foram massacrados várias vezes para tentar entrar na cidade. Agora entraram de porta aberta e vão encontrar uma verdadeira arapuca. Não tem água, não tem luz, não tem internet, não tem infraestrutura, não tem nada. Todo o sistema está mapeado. A Rússia sabe onde está tudo. Saiu calmamente com 30 mil homens, ao invés de botar mais 100 mil lá. Tá? Botou 30 mil homens
destruiu as pontes e hoje a Ucrânia está isolada ali do Dnieper para cima. Eles não podem atravessar o Dnieper. É 1 quilômetro e a Rússia tem o domínio aéreo. Não tem como. O único equipamento de diferença que a Ucrânia tem hoje, que a Rússia não tem, é o grande diferencial, é a capacidade de levar seus próprios soldados para a morte. É o grande diferencial. A Ucrânia não teme, nem está nem aí para a vida dos seus soldados. Não é à toa que as perdas, segundo o próprio Scott Ritter, são no global de 15 para 1. Ou seja, se morreram 10 mil russos e aliados, morreram 150 mil ucranianos. Esse número veio dos Estados Unidos, esse número veio da Europa, inclusive falam até em mais, 200 mil. Tem gente que fala 300 mil. Eu só sei que eu vejo proliferação de corpos, tudo quanto é lado. Soldados despreparados, mortos de tudo quanto é forma. Então, a única arma de diferença que existe entre a Rússia, né, e a Ucrânia é essa. Surovikin faz tudo por não expor um soldado seu. Dá 20 tiros de canhão para não mandar um soldado lá. Há uma proteção muito grande à vida humana do soldado russo, do soldado da RPD. Né? Aquele soldado ali é visto como ser humano. Já a Ucrânia, a única grande vantagem é essa. Seus soldados são lixo e todos os dias eles são colocados em carga para morrerem, serem exterminados e tentar carga em cima de carga, como eles fizeram. Fizeram dezenas de cargas, muitas vezes perdendo 200, 300 soldados de uma vez e não conseguindo chegar perto de nenhum russo. Nada. Isso é torcida, não, isso é análise. Daqui a pouquinho, como eles estavam cercando tudo aquilo lá, vamos enfrentá-los? Não, vamos sair, traz eles para cá. Não. Como eu falei, a doutrina Einstein. Traga, vamos ceder, vamos trazer, vou colocar aqui colunas flexíveis e agora com tudo mapeado, que era um solo que a gente estava, dominava, a gente faz a festa. O presente para a Ucrânia é esse, o general Inverno já disse para que veio. Tá? E eu assino embaixo tudo que eu falei. Se eu estiver errado, me cobrem, mas eu não estou errado. Tá? O resto, sensacionalismo, eu não estou nem aí. Nem o Putin. Se o Putin estivesse preocupado com a imagem dele ou o que os outros iriam pensar dele, o Putin não estaria nessa guerra, que sabe muito bem que o Ocidente todo é inimigo dele, a Europa o odeia e chegou a hora de botar os pingos nos is. Só não vou perdoar o Putin se ele parar e aceitar concessões para a Ucrânia. Não tem concessão nenhuma. É perda total, é PT. PT, mas é o PT de lá, tá? Não é o PT daqui, não.